Fala pessoal, tudo certo? Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos discutir sobre diabetes tipo 2. Você sabe o que é isso? Você sabia que o exercício físico é um potente aliado tanto na prevenção quanto no tratamento de diabetes tipo 2? Então fique de olho nesse vídeo e nós vamos discutir um pouco sobre isso. Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Efeito Fisiológico. Meu nome é Sinésio Júnior e no vídeo de hoje nós vamos discutir sobre diabetes tipo 2. Antes de começar a falar sobre diabetes tipo 2, vamos recapitular de uma maneira bem rápida sobre o metabolismo da glicose. Na nossa dieta nós temos os macronutrientes, lipídio, proteína e carboidrato, certo? O carboidrato, que nós vamos discutir hoje, ele é digerido e absorvido no nosso intestino e uma vez que ele entra na nossa corrente sanguínea, ele entra como glicose. Ela vai estar circulando ali na nossa veia porta hepática, vai passar pelo fígado e depois vai passar pelo pâncreas, certo? No pâncreas, a glicose estimula a produção de um hormônio chamado insulina. E a insulina, por sua vez, se comunica com os seus tecidos alvos, como por exemplo músculo e tecido adiposo branco, estimulando o seu receptor de insulina, que vai gerar uma cascata de sinalização que culmina na captação de glicose, via transportador de glicose GLUT4. Capta a glicose e, consequentemente, normaliza a glicemia. Essa é a situação ideal. E o que seria o diabetes tipo 2? Bom, então o diabetes tipo 2, nesse exemplo, a insulina seria secretada de uma maneira adequada, a primeiro momento seria secretada de uma maneira adequada. Essa insulina, quando ela vai interagir com o seu receptor de insulina, nos seus tecidos alvos, ela não consegue ter o desempenho que ela deveria ter. O nosso organismo passa a ter resistência à insulina. Consequentemente, a gente não consegue ter a cascata de sinalização que culmina no translocamento do GLUT4 e com isso a gente não consegue captar a glicose, não consegue diminuir a glicemia no nosso sangue. Então a nossa glicemia fica numa situação chamada de hiperglicemia. Então isso acontece por conta dessa inabilidade do nosso organismo em responder ao hormônio chamado insulina. Nosso organismo fica numa situação de hiperglicemia. Mas e por que o diabetes acontece, né? Essa questão do diabetes acontecer é uma questão mais complexa. Mas nós vamos simplificar aqui usando como exemplo os dados retirados do International Diabetes Federation. Lá no International Diabetes Federation, ele lista como os 4 principais fatores de risco: o sedentarismo, a má alimentação, o histórico familiar, seus pais tiveram diabetes tipo 2, e o sobrepeso. Levando em consideração o histórico familiar, quando a pessoa tem um histórico familiar, nós, como profissionais de educação física, profissionais da área de saúde, conseguimos postergar o aparecimento desse diabetes. Às vezes, ao invés de aparecer com 30, 40 anos, pode aparecer com 60, 70 anos, tá? E de uma maneira bem branda. Agora, essa tríade, má alimentação, sedentarismo e sobrepeso, é uma tríade que nós podemos trabalhar e muito em cima disso, tá? É lógico, também tem outros fatores que podem contribuir para o aparecimento do diabetes, como por exemplo, o envelhecimento. Nós sabemos que conforme nós vamos envelhecer, nós vamos ficar mais propensos a desenvolver essas doenças. E uma coisa bem interessante é o histórico. Se durante sua gestação, sua mãe teve diabetes gestacional, é um fator importante. E como que foi a alimentação da sua mãe e o nível de atividade física da sua mãe durante a sua gestação, também são fatores importantes que estão sendo bem estudados hoje em dia. Isso é bem legal de discutir, mas isso aí fica um tema para um outro momento. Então, sedentarismo, má alimentação e sobrepeso. O sobrepeso, a gente vamos abrir uma vertente, porque pode ser aquela pessoa, aquela obesidade clássica, né? Aquela pessoa que tem obesidade, ou pode ser aquela pessoa que é magra, só que tem muita gordura, principalmente na região abdominal. Então é aquele falso magro, tá? O que acontece? Não é só pelo peso corporal bruto que faz com que a pessoa tenha maior chance de desenvolver diabetes tipo 2. É a questão da composição corporal. Onde que esse tecido adiposo branco tá ficando estocado. Então, por exemplo, quando fica muito na região abdominal, essa gordura visceral aumenta muito a resistência da insulina, gera vários processos inflamatórios ali que culminam na resistência da ação da insulina e, consequentemente, o diabetes tipo 2, tá? Então, o diabetes tipo 2 pode ser dividido, quando a gente fala sobrepeso, oriundo de obesidade e não oriundo de obesidade, tá? Nós sabemos que hoje em dia está crescendo muito o diabetes tipo 2 não oriundo de obesidade. Como fonte de afirmação, nós podemos listar os chineses, os indianos, que são locais que tem um aumento exponencial de pessoas que vivem com diabetes tipo 2. Tanto é que lá, na China e na Índia, são os lugares que mais tem pessoas com diabetes tipo 2 no mundo. Tá bom? Mas aí é uma discussão para um outro momento. Então, pessoal, como que o exercício físico pode auxiliar na prevenção e no tratamento dessa doença? Então, aqui nós falamos do sedentarismo, nós falamos dos hábitos não saudáveis alimentares e do sobrepeso. Então, pensando nessa situação, o que o sedentarismo faz com esses indivíduos? Ele diminui a porcentagem de massa muscular, que a pessoa não está estimulando, não está praticando exercício, não está estimulando aquele músculo para
ocorrer hipertrofia, então a tendência é esse músculo diminuir, certo? Então acontece primeiramente a diminuição da massa muscular e, consequentemente, com a inatividade, você aumenta a proporção de gordura corporal. Então você tem uma diminuição da massa muscular e um aumento da gordura corporal. Em alguns casos de obesidade, você não chega a ter uma diminuição da massa muscular. Esse músculo não fica tão metabolicamente ativo, mas vamos imaginar que ele esteja diminuindo para facilitar a didática. Então, conforme a gente vai aumentando a gordura e diminuindo a massa, nós vamos aumentando a massa muscular, nós vamos aumentando a chance desse organismo desenvolver o diabetes tipo 2. Como o exercício físico poderia auxiliar? Se a pessoa está nessa situação, a pessoa começar a fazer exercício de força, como por exemplo, musculação, independente se ela é magra ou obesa. Nesse exemplo, ela tende a aumentar a massa muscular e controlando a sua dieta, passando por um nutricionista, por exemplo, começa a diminuir a porcentagem de gordura e aumentar a porcentagem de massa muscular. Esse equilíbrio, esse restabelecimento da massa muscular favorece muito para melhora no quadro de diabetes da pessoa. Ou mesmo, se a pessoa está ali no pré-diabetes, que nós discutimos no vídeo passado, essa inversão, esse aumento da massa muscular, essa diminuição da massa adiposa, já diminui a chance da pessoa ter diabetes. Ou seja, a pessoa pode não ter o diabetes só fazendo essa mudança na composição corporal. Aí você pode pensar, mas eu não gosto de fazer musculação. Tudo bem, se você ainda não tem diabetes, se você ainda não tem resistência insulínica, se você só está sedentário e agora começou com um hábito não saudável alimentar, você ainda tem a chance de escolher. Você pode fazer qualquer outro tipo de esporte, você pode fazer natação, você pode fazer lutas, você pode fazer o que você se sentir à vontade. O importante é você se movimentar, o importante é você sair dessa zona de sedentarismo. É lógico, existe o real e existe o ideal. Então, idealmente, eu te indicaria você fazer musculação, mas na sua realidade isso não se enquadra, se enquadra numa caminhada. Então é melhor você caminhar do que você ficar sedentário. Então existe o real e o ideal. Agora, se você já tá numa situação que você já tem diabetes, esse diabetes você tá tratando e você tá com pouca massa muscular, então aí, meu jovem, realmente você vai ter que fazer o que tem que fazer. Então você vai ter que fazer musculação, nesse caso, por exemplo. Beleza? Só para vocês terem ideia de alguns sintomas, né? É muito comum quando a gente fala de diabetes, a gente fala das polifagia, das polis, né? Polifagia, polidipsia, poliúria. A polifagia está relacionada à fome excessiva, então a pessoa passa a comer com muito mais frequência. A polidipsia está relacionada ao excesso de vontade de beber água. E a poliúria está relacionada ao excesso de vezes que você vai no banheiro. Então você começa a ir mais vezes no banheiro, começa a beber mais água e começa a sentir mais fome. Quer dizer que você está tendo alguns sintomas relacionados ao diabetes. Sem contar a visão turva, vou pedir pro Danny Boy deixar algumas coisas aqui na tela para vocês terem uma ideia, tá bom? Então, quando a gente pensa em diagnóstico, né, do diabetes tipo 2, o diagnóstico normalmente ele é feito por um endocrinologista, tá? Porque requer alguns exames. Tanto lá é o exame clínico, o endócrino vai te avaliar, quanto os exames relacionados aos exames laboratoriais, como por exemplo, glicemia de jejum. Se a sua glicemia de jejum estiver acima de 126 mg por decilitro, já tá com diabetes tipo 2. Se após 2 horas, né, de fazer o teste de tolerância à glicose oral, OGTT, né, após fazer esse teste que você ingere 75 gramas de glicose, isso aí tem que ser na clínica do endocrinologista. Você ingere 75 gramas de glicose e após 2 horas, né, após 2 horas desse teste, se sua glicemia tiver acima de 200, você também tá com diabetes, um diagnóstico de diabetes. Outro diagnóstico que também é bastante utilizado é a hemoglobina glicada, que vai estar demonstrando como que tá sua glicemia ao longo de 90 dias, que é a meia-vida da hemoglobina. Também é interessante, porque se sua hemoglobina glicada tiver acima de 6,5%, também já tá ali já tá com diabetes tipo 2. Aí se você randomicamente dosar sua glicemia, se você almoçou ali e dosa sua glicemia depois de 2 horas, 2 horas e meia, e ela tiver acima de 200 mg por decilitro, muito provavelmente você também tá com diabetes, tá? Mas isso quem faz é o endócrino, quem gera esse diagnóstico é o médico. Só para vocês terem uma ideia da magnitude do diabetes no mundo, para vocês terem uma ideia, esse dado é um dado bem interessante, que também foi tirado do International Diabetes Federation. O dado foi feito antes de 2019. Ele foi publicado em 2019, mas ele foi feito antes, até 2018, final de 2018, por ali. Ou seja, ainda não tinha coronavírus, não tinha lockdown, não tinha nada disso. Então esses dados já eram alarmantes. Imagina agora com o lockdown, nós ficamos mais em casa, hábitos não saudáveis, sedentarismo, estresse, falta de vitamina D, enfim, home office, enfim, uma infinidade de coisas que podem contribuir para o aparecimento do diabetes, né? Só para vocês terem uma ideia, em 2019 existiam cerca de 463 milhões de pessoas no mundo com diabetes tipo 2. E a tendência é que esse número iria aumentando anualmente, né? De tal maneira que chegaria em 2045 com 70 milhões, um aumento de 51% de casos de diabetes
diabetes do mundo, certo? Só para vocês terem uma ideia que existe muita gente com diabetes no mundo. Esses são os casos que são diagnosticados, tem os casos que não são diagnosticados. Só para vocês terem uma ideia de valores, né? Em 2019, nossa população estava em 7,7 bilhões de pessoas mundial, né? E 5 bilhões de adultos. Isso representa que 9,3% da população mundial tem diabetes tipo 2, cerca de 463 milhões. E olha o gasto com fármacos para combater o diabetes tipo 2. Olha o gasto, 760 bilhões de dólares. Imagina, você multiplica aqui vezes 5, né? 5 e pouco que tá, aí você chega num valorzinho considerável. E lógico, a tendência é esses números aumentarem, sempre essa tendência, cada vez aumentar mais, enquanto a gente não conscientizar toda a população da importância do hábito alimentar saudável, ensinar sobre os hábitos alimentares saudáveis, ensinar sobre treinamento físico, ensinar sobre tudo isso, fica difícil gerar uma conscientização e, consequentemente, diminuir esses gastos. A estimativa é que sempre aumente o número de pessoas com diabetes, só que, pegando aqui em 2030, essa estimativa que aumentasse de 9,3% da população mundial para 10,2% da população mundial, cerca de 1%, que aí já passaria de 100 milhões de pessoas a mais com diabetes. Só que, no meu ponto de vista, a tendência é esse número ser ainda maior, por conta que a gente não estava considerando, né? Ninguém estava imaginando que pudesse acontecer um lockdown, porque aconteceu o lockdown oriundo do coronavírus, certo? Então a tendência é esse número ficar cada vez mais alarmante. Então, o apelo que eu faço para você que está aí me assistindo é: se exercite, tá? Sai da sua zona de conforto, busca auxílio de um profissional de educação física, busca auxílio de um nutricionista para melhorar a sua qualidade alimentar, faça os exames de check-up, dê uma olhada. Se você estiver fazendo home office, procure o médico fazer exame de check-up, procure também ver como está a sua vitamina D, como estão outros fatores, tá? Sempre busque a opinião de um profissional da área de saúde. Hoje em dia, nessa era da mídia aí, tá tendo muita informação difundida de uma maneira errônea. Tome cuidado, busque auxílio de profissionais capacitados, tá bom? E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal, deixe seu comentário se você tiver alguma dúvida. Esse vídeo pode ser dividido em vários vídeos, porque é um tema complexo. Tentei deixar aqui da maneira mais didática possível, tá bom? Então conto com vocês e até uma próxima. Tamo junto!